Olá, boa tarde. Eu sou a professora Liz Sobol, da UFPR, coordenadora do projeto Convida, e hoje tenho a grande alegria de compartilhar com vocês algumas reflexões e conversas sobre a questão dos jogos eletrônicos e o seu papel na pandemia. E vai estar comigo Evelise de Carvalho, psicóloga, que tem muito estudado sobre isso, que atende casos no consultório, que atende muitas famílias e adolescentes e jovens vinculado a esta questão do uso da tecnologia. E vou receber então ao vivo para participar comigo Evelise Carvalho, que logo vai aparecer na tela aí. Então, todos bem-vindos. Convida aí os seus colegas, as pessoas que você acha que possam se interessar. Boa Olá, tarde. boa tarde. Que gostoso te encontrar aqui. Que bom, né? Não conseguimos nos ver pessoalmente, a gente dá um jeitinho online. Isso. Muito obrigada pela tua presença, pelo teu tempo. A Evelise, então, é professora, é pesquisadora nessa área, né, de tecnologia, faz parte do Instituto Tecnologia e Dignidade Humana, e daqui a pouco ela vai se apresentar um pouco mais. Quero desde já, Evelise, agradecer a sua presença, o seu tempo, o afeto com que você também tem se dedicado a esses temas, as pessoas, né, envolvidas com essa problemática. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite para poder falar sobre esse assunto, né? Que amedronta algumas pessoas, outras nem tanto. Que bom. Oi, Evelise, eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar um pouquinho também, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Então, tá bom. Então, eu sou Evelise, né, Carvalho, como foi apresentado, eu sou formada em psicologia, sou psicóloga. Hoje eu sou psicóloga clínica e forense, né? Toda a minha questão de estudos foi realizada bastante com a relação da violência e jogos eletrônicos, né? E isso foi me levando para outros horizontes e outros caminhos na área da minha atuação. Né? Então, hoje, essencialmente, eu trabalho tanto no campo de pesquisa relacionado com essas questões de psicologia e tecnologia em geral, né? Mas eu também trabalho dentro da clínica com dependência de jogos eletrônicos e também com comportamento antissocial e comportamento agressivo. Então, a Evelise tem uma grande experiência e vai poder, aí podemos todos desfrutar da presença dela nessa tarde. Você está convidado a mandar sua pergunta, o seu comentário. A ideia é que essa live possa ser uma oportunidade também de diálogo com o público, uma forma de divulgação científica, né, Evelise, que transcenda a universidade, os espaços da universidade, mesmo que virtuais, e que possa estar na linguagem e de uma maneira acessível à população. Então, coloca a sua pergunta. O que você gostaria de saber ou de perguntar a respeito dos jogos eletrônicos? Temos uma pesquisadora de referência no Brasil hoje conosco, além de psicóloga, né? Então, queria até aproveitar, Evelise, você tem atendido nesse período? Sim, estou com atendimento online, né? E acho que é uma até das preocupações, né, que para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né, que provavelmente o que se tem observado tanto dentro das casas e até das pessoas que jogam é que aumentou a frequência de jogar, principalmente durante esse período de pandemia, né? Eu acho que essa é uma das questões as quais a gente vai conversar, né? O que a gente tem de positivo e benéfico que os jogos eletrônicos vão trazer para a gente, principalmente nesse período muito difícil que a gente está vivendo, mas também os cuidados que a gente precisa ter, principalmente quando for o retorno, né, das nossas atividades e tudo isso. Uhum. Sabe, Feliz, eu acho que é importante a gente lembrar ao público, esse projeto, né, faz parte do programa Convida, que tem como objetivo exatamente aproximar pessoas, práticas e saberes e fortalecer
os vínculos e o sentido das coisas que a gente faz e das nossas relações. Dentro desse projeto Convida, nós desenvolvemos uma ação específica para esse tempo de Covid, para dar apoio às pessoas, para aproximar as pessoas, né? E os jogos, a gente sabe que acabam sendo um desses recursos, como vários outros, que vêm, na verdade, como um escape, como um lugar de tentar um refúgio diante dessa realidade tão densa, que você entra no jogo, às vezes, e esquece, né? Então, esse projeto Você Importa tem muito essa ênfase de acolhimento, de suporte emocional, e eu acho que é bem interessante hoje a gente pensar como que o jogo pode vir a ser esse lugar de encontro, mas que cuidados a gente tem que ter, né? Ótimo. E aí, queria convidar todos que estão nos assistindo a seguir também a nossa programação. Nós temos vários outros espaços, teremos roda de conversa para alunos, roda de conversa aberta para o público, que também você pode ir compartilhar, né, sobre cada uma das pessoas podem participar e compartilhar como é que você tem feito para lidar com isso. E a gente sabe que os jogos acabam entrando como um recurso, mesmo fora de pandemia, que nos ajudam a nos manter nesta realidade. Porque mesmo fora de pandemia, nós temos muitas demandas, né? Do real, que nos confrontam e tal. Mas e agora, nesse contexto, como é que você tem avaliado isso? O que é que você tem visto? Então, vamos lá, né? Eu acho que foi bem isso que quando a gente vai falando sobre as questões dos jogos, normalmente ele é vinculado a muita coisa negativa, né? Então, a gente sempre vai ter essa visão. Até, né, nós temos muito pouca pesquisas no Brasil sobre isso, principalmente relacionado com a psicologia. A psicologia não tem tanto, né, entrado tanto nessa área e tudo. Então, assim, umas coisas bem importantes de falar sobre esse período de pandemia e os jogos eletrônicos é que os jogos eletrônicos ele tem por si algumas questões que são bastante importantes. Então, de sociabilidade, né, de um lugar que você pode conversar com as pessoas, de interação com outras pessoas. Né? Então, a gente percebe relatos de pessoas que dizem que os jogos estão ajudando a não se sentirem tão solitários nesse período. Né, que né, é uma coisa bem importante de a gente falar. Né? As pessoas falam, mas é online, né? A gente está interagindo online. Mas a sensação que nós temos, ela é real. Né? A gente hoje, a grande maioria, várias pessoas tiveram que passar o Dia das Mães online, né, conversando com as suas mães. Obviamente que não é a mesma coisa, mas nesse momento que a gente está, os jogos têm uma importante posição nisso de interação social. Né? Ele conecta pessoas. Eu vejo bastante no meu consultório, né, vários dos meus clientes, eles estão, os seus amigos dentro da sala de aula, então, vamos combinar tal horário, todo mundo vai jogar juntos. Então, antes o que eles faziam de encontros, vamos no cinema, vamos no shopping ou coisas desse sentido, eles estão marcando encontros para jogar jogos juntos, né? E isso é uma coisa muito importante. Acho que os jogos também têm né, falando de questões gerais, ele traz diversão, né? Para um momento tão difícil que a gente está vivendo agora, ela é uma ferramenta que a gente pode utilizar dentro de casa, seguro, né? Se cuidando com todas as coisas, mas que também vai trazer a questão da diversão, da distração, muitas vezes, né? Nem sempre a gente precisa encarar a realidade o tempo todo. A gente, às vezes, precisa de uma distração, né? Para esquecer um pouquinho de tudo isso que está acontecendo. Então, os jogos eletrônicos, eles estão entrando, né? O que a gente está vendo, assim, até as empresas... elas fizeram um hashtag que se chama Play Apart Together. Então, as grandes empresas de jogos, todas elas fizeram esse hashtag no Twitter para que as pessoas jogassem mais os seus jogos e ficassem em casa seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Né? Então, inclusive, algumas empresas estão oferecendo certos cursos, né? Cursos de game design, de como você investir em esportes, como todas essas coisas. Então, a grande, né, até de todas as empresas juntas estarem também nessa conscientização. Né? E o que se percebe das empresas é a quantidade de jogadores, a quantidade de pessoas jogando desde março, né, que eles estão trazendo os dados, aumentou significativamente. Assim. Né? Então, isso são coisas... Então, os jogos, eles vai ter esse papel muito importante, né, de conexão das pessoas, trazer diversão, né, formar encontros entre os amigos, todo mundo, vamos jogar esse jogo juntos aqui para distração. E eu acho que
Isso é uma coisa muito positiva, né? E acho que ela abre também algumas possibilidades quando a gente fala de questões de família, né? Aproveitando o dia de hoje, e tudo, ela abre oportunidade para que as famílias também possam utilizar de alguns jogos para fazer atividades em conjunto, né? Então acho que ela proporciona muito disso, de conexão das pessoas e principalmente essa diversão, essa distração que a gente precisa de vez em quando, né? Essa semana, né, marca o Dia Internacional da Família, né? Uhum, isso. E aí você falando do jogo como um mediador social, me remeteu a uma imagem, né, de pessoas da mesma família, que é hoje esses, quem não está sozinho está compartilhando a vida, Uhum. em geral, né, na sua maioria com pessoas que são da família nuclear, e o jogo pode ser um mediador ali naquela relação, porque a impressão que eu tenho é que mesmo no cotidiano, né, do outro normal que a gente vivia, Uhum. nós, para nos aproximar com o outro, a gente usa mediadores, né? Os jogos de Uhum. tabuleiros, você tem os pets hoje, que são mediadores fantásticos, afetivos dentro da família, né? E entre outras coisas, é um livro que se lê, até a televisão assiste alguma coisa junto, porque isso remete a um compartilhar, algo em comum, dali se compartilha. E o jogo, ele também Uhum. favorece isso, ou jogar junto dentro da família uma mais distração e afastamento do que aproximação? Ele pode ser uma aproximação? Com certeza, né? A gente tem alguns jogos específicos que eles são feitos para você poder jogar em conjunto, né? Então, jogos, principalmente, existem alguns consoles, né? Então, o Nintendo Wii, que é um em especial, que ele tem inúmeros jogos, né? Tem até jogos que chamam Family Party, que é para fazer uma festa em família, que você pode jogar até 4 pessoas, né? O que às vezes eu sinto, assim, até nas questões das famílias, é que muitas vezes os pais se sentem inseguros em querer entrar dentro desse mundo, né? Por não conhecer muito bem, por não saber como que funciona e todas essas coisas. Então eu acho que agora também, né, a oportunidade de poder conhecer um pouco mais sobre esse mundo e quem sabe, né? Eu estava até quando, né, estava pensando sobre coisas que se pode fazer famílias, mas por exemplo, tem jogo de stop online. Né? Cada um pode entrar no seu celular, vocês montem uma sala com a família toda e vamos todo mundo jogar stop. De Né? quem Tem nem outro está na mesma casa, nem né? na mesma casa, muitas vezes, né? Então, tem o Stop Online, né? Que esse talvez a maioria das pessoas conhecem esse jogo. Tem o Gartic, que é um jogo que você desenha, as pessoas têm que adivinhar o que você está desenhando, né? Tem quiz, vários quiz. Então, existe sim vários desses jogos que eles podem ser esse mediador social e também é um momento em família. Né? Porque a gente, óbvio, né, vai ter jogos que não vai dar para jogar em conjunto e tal, mas eu acho que esse momento seria um momento muito especial de aproximação até de pais que nunca chegaram para os seus filhos e perguntaram: o que é esse jogo que você joga aí? Né? Uhum. Me conta um pouquinho, o que você está fazendo? Qual que é o nome? Para que serve esse jogo? Então, Uhum. eu acho que esse momento é muito especial para fazer esses contatos dentro da família, né? Desses contextos. Legal, Evelise, essas dicas, né, para os pais, seja de adolescentes, de jovens adultos, que tem alguns que já moravam sozinhos, estudando em outro lugar, de repente voltam para a casa dos pais. E aí, os alunos, né, os estudantes de universidade, até de pós, será que dá para convidar o pai para vir conhecer o jogo? Tenta aí, né, Evelise? O que você acha É, disso? essa é a nossa missão, né? Eu brinco porque a nossa missão, porque eu também, né? Eu também sou jogadora, né? Eu brinco que eu também tive que fazer esse papel com a minha mãe quando eu era adolescente, de explicar todo o jogo para ela, né? Mostrar, ó, esse aqui é o jogo que eu jogo, eu faço isso, 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 né? Qual que é a missão, qual que é o intuito desse jogo. Então, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante de ter esse diálogo, né? Porque eu também, né? Eu sou uma imigrante digital, que a gente chama. Eu não nasci com o mundo tecnológico. Eu fui crescendo junto com ele, né? Então, muito das coisas eu precisei também ir me adaptando e aprendendo, por mais que eu tenha mais intimidade com a tecnologia desde que eu sou pequena, né? Mas eu acho que esse momento é um momento muito especial, né? Então, dos pais perguntarem, eu posso jogar? Me ensina? Vamos procurar um jogo aqui que todo mundo possa jogar juntos, né? Então, fica a nossa missão
de também, né, não excluir, de falar, você não entende sobre isso, e deixar excluir essa família, as pessoas que não têm esse conhecimento e essa intimidade com a tecnologia, mas de aproximar, né, os mundos e falar, ó, isso aqui que eu estou jogando, né, aqui a minha missão é conquistar o mapa, conquistar outros países, e assim compartilhando um diálogo. Porque às vezes a gente ouve relatos de alunos e jovens adultos, né, falando, ai, meus pais são tão distantes, e de repente você está de novo, né? Alguém pode estar aí nos assistindo de novo na casa do pai. Na semana passada a gente discutia, socorro, estou em família de novo na quarentena, o que é que eu faço? Eu vou sobreviver. E, de repente, é uma oportunidade de uma aproximação, né? Convidar para conhecer esse jogo e também de trazer esse lúdico para dentro de casa através desta expressão. Agora, Evelise, nós temos... O pessoal tem já que está nos acompanhando, temos aí 45 pessoas aqui online e já temos perguntas. O pessoal que está nos acompanhando pode mandar sua pergunta, seu comentário. Como é que você está lidando com essa quarentena? Que recursos vocês têm usado para aguentar esse período, né? Os jogos são deles. Conta aí para gente o que mais você tem feito. E aí já chegaram algumas perguntas, né? Tem aqui uma pessoa que está contando para a gente que ensinou o avô a jogar e a socializar online. E eu queria destacar a importância. E hoje ele já é destaque no clã. Olha só! E eu queria falar para você que nos contou isso e também para todos que nos assistem, a importância dessa aproximação de gerações. Porque isso, eu não sei se vocês sabem, mas um dos grupos de risco para suicídio são os idosos. E muito vem essa questão de ser um peso para a família, de não ter mais nada o que trocar e não ter mais sentido em estar nessas relações. Quando um jovem, um neto, traz essa realidade que é dele, ensina o seu avô, e o seu avô então começa a ter um outro lugar de relacionamento. Isso, na verdade, é ressignificante para os dois, tanto para o neto quanto para o avô. Então, que bacana você que socializa isso conosco. É inspiração para todos nós. A paciência é outra, né? Mas eles, certamente, isso vai marcar a trajetória desse período de vida do seu avô. E isso é inspiração para que a gente faça isso também com outras pessoas, né? Exatamente. Muito legal. Muito lindo. E aí a gente está falando aqui da parte positiva dos jogos, do quanto eles podem aproximar. Tem uma outra pessoa que pergunta para a gente em relação a aprimoramento cognitivo, impactos cognitivos, né? Quais são os benefícios cognitivos dos jogos eletrônicos? Nós podemos falar, tem alguma pesquisa, algum mapeamento ou percepção sua da clínica? Nós não temos pesquisas no Brasil, né, que falam sobre isso, mas principalmente eles apontam os benefícios que os jogos trazem cognitivamente, como resolução de problema, né, porque a grande maioria dos jogos vão trazer questões que você vai precisar de resolver problemas, planejamento, coordenação motora, né, então vai ter alguns que também vai ter essas coisas, mas eu acho que uma coisa importante de falar sobre esses benefícios, obviamente, né, eu acho que os jogos, eles vão ter os seus benefícios, mas eles também não vão ser a única ferramenta que a gente vai utilizar para o desenvolvimento das pessoas, né? Então, eles vão ter isso de memória, depende muito do tipo de jogo que você vai jogar, né? Nós temos um conjunto de jogos que se chama Serious Games, eles recebem esse nome especial, mas eles são jogos eletrônicos que eles são desenvolvidos especialmente para alguma demanda. Então, por exemplo... A gente tem, falando, né, estamos em pandemia, acho que isso é uma coisa muito legal. A gente tem um jogo chamado Vírus Combate, que foi desenvolvido por brasileiros, tá? Inclusive por uma empresa chamada Lizard Games, que é aqui do Brasil. E eles fizeram um jogo para ensinar as pessoas a como se prevenir do coronavírus. Então, no jogo, você tem que, né, se desviar do vírus, que vai vindo tentando te atacar, e você vai utilizar estratégias como lavar a mão, usar máscara, passar álcool em gel. Essas são as armas que você tem no jogo para conseguir combater o coronavírus. Então, a gente também vai ter esse conjunto, né, de jogos que são muito importantes, que chamam de Zero Games, que eles vão ter, né, uma função muito específica.
Dentro desses jogos, acho que é importante ressaltar também, né? A gente está falando de coronavírus, esses tempos difíceis que provavelmente as pessoas estão experienciando mais sensações de tristeza, de ansiedade, né? Que até por tudo isso que a gente está vivendo. Eu até estava conversando e pensando o que a gente poderia, né, de indicação. Existem 2 jogos em especiais que eles foram desenvolvidos para tratamento e para ajudar pessoas com depressão e ansiedade. Então, isso eu acho que é uma coisa muito legal. Um deles se chama Raining Day, tá? Que, na verdade, é um jogo que você pode jogar, você não precisa baixar nem nada, você joga no teu computador mesmo, no browser, e ele vai trazer várias situações. E ele ajuda com várias questões ligadas à ansiedade e depressão. Então, isso é uma coisa muito legal, né? E tem outro jogo, esse jogo eu gosto muito em especial, porque além dele ser... trabalhar questões né, relacionadas com ansiedade e depressão, ele é lindo. O jogo é lindo também, né? Visualmente ele é muito bonito. Que é o Celeste. Então, a gente vai ter esse conjuntos, né? Então, a gente fala, eu queria um jogo, por exemplo, para desenvolver memória. Existe isso. A Isabela postou ali no chat. Então, esses jogos, eles também vão ter esses benefícios de ajudar não só na questão de desenvolvimento, né, cognitivo e tudo, mas também ligado a demandas muito específicas. Né? Então, para tratamento de transtornos, para desenvolvimento, né? Então, por exemplo, desenvolvimento de crianças com autismo, também existem jogos para ajudar, né, no desenvolvimento dessas crianças. Então, quando a gente pensa sobre os jogos dessa maneira muito, né, global, não só dessas questões, mas também em coisas muito pontuais, eles têm se mostrado bastante importante, né, e com resultados bem efetivos. Ai, que bacana essas dicas. Até já vou aqui falar ao vivo. E depois eu vou querer conversar contigo para a gente receber aí uma listinha de indicações para vocês, para o público. E aí nós vamos deixar no nosso site do Convida. Pode deixar. Convida.ufpr.br. Deixaremos lá uma lista, porque eu mesma fiquei super curiosa para conhecer vários deles. Tem vários. Que bom. E eu queria destacar, Evelise, algo que você falou, que é a questão do aumento, né, de ansiedade, de sintomas de depressão. E eu queria até abrir um pouco mais essa reflexão. Na semana passada, inclusive, eu vi alguns indicadores de que aumentou muito significativamente mesmo esta questão desse sofrimento emocional. E às vezes parece que isso tem alguma coisa errada se a gente está vivendo isso. E eu queria destacar que, na verdade, isso é coerente com o momento que a gente está passando. Isso não quer dizer um adoecimento e uma patologia, né? Mas quer dizer que tudo mudou muito rápido e o que a gente está vivendo é desorganizador. Então, a gente tem essas reações de ansiedade, de pensar muito no futuro, de uma preocupação excessiva no sentido comparado com antes, né? Ou de sentimentos de tristeza. Nós estamos elaborando vários lutos, perdemos projetos futuros, perdemos nossa rotina, a rotina foi tirada que a gente ia, a liberdade. Então, nossa, né? E acompanha esse processo de elaboração esses sentimentos. Né? Claro, se isso começa a impedir você de dormir, se isso começa a te tirar a vontade de fazer todas as coisas, se isso te coloca num isolamento, ou se essas tristezas começam a ficar muito intensas, né? E aí é importante buscar uma ajuda, independente do nível de intensidade do sofrimento, a melhor maneira de a gente enfrentar esta nova realidade é juntos. Então, independente do teu grau de sofrimento, né, das pessoas aí que nos acompanham, eu acho que é muito importante buscar esse outro, né? Nem que seja por meio de um jogo eletrônico. Com né? certeza. Nem que seja numa rede social, na troca de uma outra informação. Às vezes a gente até busca o outro, mas não quer falar dessa dor. Não tem problema, mas é importante não estar sozinho, não ficar Perfeito. sozinho. Então, buscar aquela pessoa que é referência para você, os amigos da faculdade, ou o tio que você gosta, ou né, um sobrinho, ou um neto, para me ensina a jogar alguma coisa, porque é uma maneira de estar.
E o jogo nos aproxima para que, de fato, quando aquela dor ficar muito intensa, eu tenha mais liberdade de chegar para o outro e falar, hoje eu não quero jogar, mas olha o que está acontecendo comigo, né? Com certeza. Então, Uhum. eu acho que vale a pena a gente destacar isso, né? A Com relevância certeza. de nos ouvir e de acolher também essas emoções, né? Pode falar. Não, eu acho que isso é tão importante de se dizer, porque as pessoas não estão sozinhas. Isso é uma coisa muito importante de dizer, né? Esses sentimentos, todo mundo está experienciando em algum grau. Isso é bem importante, né? Foi retirado tudo. Nossas preocupações há 2 meses atrás, tenho certeza que eram completamente diferentes do que a gente está tendo hoje, né? Quando você falou da rotina, né, eu brinco que foi arrancada a nossa rotina. A gente nem teve tempo de se adaptar a tudo isso. Né? Então, a importância de realmente nesse momento, né, compartilhar com as pessoas essa dor, compartilhar, procurar ajuda se isso está começando a ser uma âncora, né, de estar te tirando as motivações, é muito importante. A gente no projeto Você Importa temos oferecido algumas rodas de conversa exatamente para trocar. Que legal. Não é, eu tenho que estar muito mal para ir. Não. Venha contar como é que você está passando esse tempo. Venha compartilhar conosco, que nós temos 2 oportunidades. Nós temos uma voltada a todos os públicos, com coordenação de professores, de psicólogos, e outra coordenado por alunos de graduação e pós-graduação, que às vezes os alunos querem conversar com outros alunos. Então, a gente tem essas 2 oportunidades. Amanhã, por sinal, vamos estar com um tema super quente, sexualidade e vida amorosa na pandemia, um tema bem jovem, bem para essa possibilidade de troca, e logo em seguida tem a roda de conversa. Então, que legal. Todos convidados. E na sexta-feira temos outra roda de conversa, especialmente para os nossos alunos de graduação e pós-graduação da UFPR, mas também de todas as outras universidades, né? Exatamente favorecendo essa aproximação de estarmos juntos. Essa é a proposta. Estar juntos. Eu estava até pensando aqui, né, sobre essas questões de estratégia de coping, né, que são estratégias que a gente usa para lidar quando a gente está passando por um momento difícil. E eu até estava um relato de uma amiga minha que falou que ela anda jogando muito um jogo que se chama The Sims. Esse jogo é um jogo que ele é um simulador de vida real. Então, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que pagar contas, né? E é muito curioso, assim. E ela até, inclusive, falou, tá muito engraçado, porque de dia eu vou lá e fico regando minhas plantas, cuidando das minhas plantas, e de noite eu vou pro The Sims regar minhas plantas dentro desse The Sims. E daí eu tava discutindo com ela sobre tudo isso, e ela falou, nossa, parece que eu tô sendo boba e tudo. Mas eu estava dando discutir, a gente estava como isso é uma estratégia de coping, de uma sensação de controle em meio a tudo isso, né? Então, assim, não é, eu não sei para onde vou, eu não sei, tá tudo muito de incertezas, e às vezes eu ficar ali no The Sims fazendo a minha simulação, né? Aqui, tô pagando conta, tô indo trabalhar, dá essa sensação de um controle, né? Embora não seja real, mas um controle para esse momento tão difícil que é lidar com todas essas nossas ansiedades. O jogo, então, Evelise, ele pode ser um tipo de ensaio da realidade? Ele pode também nos inspirar e nos ajudar a elaborar internamente? Como é que é esse processo, cerebral? O cérebro diferencia o que a gente está vivendo no computador daquilo que a gente está vivendo no real? Como é que é isso? Essa é uma discussão muito grande que a gente tem, né? Principalmente pelo fato de muitas vezes as pessoas falam, mas então jogar jogos violentos transformam as pessoas em violenta, né? Enfim, essa é uma discussão muito grande que a gente tem dentro, principalmente até dentro do meio científico, a gente não tem muito consenso sobre isso. Eu acho que sim, os jogos têm influência sobre a vida das pessoas, mas eu acho que ainda as experiências que a gente tem na vida real, elas valem muito mais do que as coisas experienciadas dentro dos jogos, né? Então, até quando a gente fala sobre questões de dependência, né? Quando você fala assim, mas a pessoa, por que ela está jogando tanto? Porque provavelmente o jogo é um ambiente mais gratificante para ela do que a vida dela tem sido, né? Mas é tudo falso, mas a sensação que nós temos é verdadeira. Né? Então eu tô aqui conversando com você, é muito diferente eu estar olhando para você e conversando do que a gente só conversando por telefone. Né? As sensações que eu tenho, eu tô te observando, vendo suas reações. Então, isso é uma coisa muito importante, né, da gente falar, que jogos sim, né? Existem jogos que mudam até a maneira que a gente pensar, tem um jogo que é Hell's Blade, o nome dele,
que ele dentro do jogo, ele simula que ia ter esquizofrenia. Então você está jogando e de repente a pessoa tem uma crise de esquizofrenia e muda tudo, todo o cenário, né? Muda. E isso faz você entender o que é uma pessoa que tem esquizofrenia e o mundo dessa pessoa. Então os jogos eles trazem toda essa influência, né? Mas eu acho que é importante dizer que os jogos eles são lazer. É uma ferramenta de entretenimento que a gente vai ter, né? Então, eles sozinhos não são capazes de nos ensinar completamente as coisas. Nós também vamos precisar desse mundo, das minhas questões individuais, né? Então, eu sou uma pessoa mais sensível, então às vezes um jogo pode me tocar de alguma maneira e que outra pessoa foi só jogar, não mudou nada na vida dela, né? Então, a gente também vai ter todas essas questões. Eu queria aproveitar essa tua fala e perguntar sobre a questão da realização, né? Quando você joga, daí tem prêmios e sobe de categoria. Eu vejo aqui o meu filho, Davi, de 8 anos, ele tem uns joguinhos dele. Mamãe, eu evoluí, eu passei de fase. Daí ele vem e vibra, mas assim, como se o time tivesse feito o gol, entende? Muita intensidade. Então, de fato, tem um retorno aí muito interessante, né? Mas eu queria pensar, esqueci de desligar o telefone. Alguém sabe? Home office. Eu tô achando até estranho que nenhum gato meu subiu aqui, porque meus gatos eles são meio metidos, então toda vez que eu tô atendendo, fazendo alguma coisa, eles aparecem. Imagina até estranho que eles não vieram ainda na live. Eu tô com 4 crianças e eu também tô achando legal, elas ainda não apareceram. Tá tudo indo bem, então. E essa tudo sob controle. Essa é a nova realidade. A gente não adentra mais só no mundo do trabalho, agora é no mundo da casa do outro, né? Mas, enfim. Então, essa questão da possibilidade de satisfação, de fato, pelos jogos, ela traz uma vivência que é real. Qual é o risco? E aí, já perguntando a respeito, uma pessoa também nos sinaliza qual o impacto negativo dos jogos, né? E aí, aproveitando, qual é o risco de a gente colocar uma expectativa de realização desproporcional nos jogos eletrônicos e desconectar exatamente dessa vivência na realidade, né? Da dificuldade até de enfrentar a realidade, que não é assim, nem tudo que você faz que no jogo daria um prêmio, na realidade dá prêmio. Você pode trabalhar super bem e chega lá, apresenta o relatório para o seu chefe, ele fala, o quê? Você fez isso? Né? Ou manda para o professor o trabalho que você achou que estava maravilhoso, ele fala, refaz, ou nem lê, né? Que no jogo não, a regra está dada, na vida real não é bem assim. E aí eu pergunto isso pelo risco, porque estamos numa sociedade onde a felicidade tem um valor muito destacado e de atribuir sentido na vida das pessoas. E muitos têm a sua existência de uma maneira até perigosa, colocada com esse objetivo de ser feliz, que nós vamos fazer algumas lives para frente falando de felicidade na pandemia e do que é essa felicidade, né? Difícil. Mas, e que a gente anda numa sociedade da ditadura do sucesso, da felicidade, que só a parte boa pode aparecer, e de repente no jogo é mais fácil ter essa parte boa do que na vida real. Então eu começo a me relacionar até amorosamente dentro de um jogo, mas não vou para a relação amorosa na vida real, né? Como é que é essa... junto com isso, esses efeitos negativos dos jogos e os riscos, inclusive, de tentarmos atribuir felicidade e sentido de vida nesse mundo virtual? Perfeito, perfeito, né? Eu acho, a gente fala muito sobre um tema, né, principalmente em redes sociais, sobre felicidade tóxica, né? Que é essa necessidade que eu tenho de ser feliz o tempo todo e que se eu não consigo, deve ter alguma coisa errada comigo, né? E isso é uma grande falácia, a gente sabe que, né? Se a gente for ver até biologicamente, a sensação de prazer dura 32 segundos no nosso corpo só. Então é um pouquinho, super pequenininha. Né? Não que a gente não possa ter vários 32 segundos durante o dia. Mas, né, se a gente for pensar sobre essa questão, é muito sobre... Eu tenho que ser feliz o tempo todo, eu tenho que ser super realizado. E as redes sociais, na verdade, elas dão essa segunda chance de eu poder mostrar isso, né? Eu normalmente só vou postar nas redes sociais meus sucessos, as coisas positivas que tem na minha vida. E quando a gente fala isso em relação aos jogos, obviamente, os jogos são de uma empresa que é lucro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter sempre, né,
em todas essas coisas. Então, os jogos, eles são desenvolvidos de uma maneira que realmente tudo que você faz lá, você ganha algum tipo de recompensa. Algumas menores, outras maiores, isso vai depender muito da questão, né, de o quanto você se dedicou no jogo. Quanto mais você se dedica, você vai ganhando recompensas maiores. Né, nisso, muito, eu não preciso ter que lidar com frustrações e coisas que muitas vezes eu não tenho habilidade e repertório suficiente para conseguir lidar na minha vida real, né? E se der tudo errado, eu desligo e vou embora, né? Consigo fazer isso Vou que é a para vida outro real. jogo, né? Vou para outro jogo, né? Troco de jogo, troco de clã, de guilda, se deu tudo errado com essa guilda, né? Que guilda é um conjunto de pessoas, né? Um grupo que você forma dentro do jogo, que as pessoas normalmente jogam juntos, assim. Então, isso é uma coisa perigosa, né? Quando o jogo ele passa a ser a única fonte de recompensa que eu tenho na minha vida. Né? Quando eu vejo, né, quando a gente vê uma pessoa, principalmente quando a gente fala de dependência de jogos, né? Até tem se discutido muito sobre não utilizar esse termo dependência, mas usar o termo de uma relação inadequada com os jogos eletrônicos, uma relação inadequada com a internet. Até porque quando a gente fala de dependência, a gente precisa tirar o objeto de dependência dessa pessoa. E como é que eu vou tirar a internet e jogos, né? Eu preciso ensinar que essa pessoa tenha uma relação mais saudável e adequada com a tecnologia, de uma maneira geral. Então, quando a gente fala sobre a dependência, né, sobre a relação inadequada com jogos, game disorder, que a gente ainda não tem, que foi até colocado anos atrás, né, 2 anos atrás no CID, 2018, isso, 2 anos atrás. 2020 está confuso. Então, assim, a gente, né, quando eu trabalho bastante com isso no consultório, e quando a gente percebe, quando a pessoa vem com dependência, ou que o jogo está sendo está sendo a principal atividade na vida dela, a gente vai perceber esse empobrecimento tanto das relações sociais ao redor dela, mas como empobrecimento nas atividades da vida dela. Então, você vai ver no trabalho, não está dando tudo umas coisas muito certo, ou na faculdade não estou indo muito bem, e o jogo vai me dando essa recompensa, porque tudo que eu faço eu sou recompensado. Na vida real, não, né? Na vida real, isso é bem. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? E até quando a gente fala sobre quais são os sinais para eu... E esse é um dos perigos dos jogos. Né? Quando eu tenho uma pessoa com uma vida muito empobrecida de coisas, de recompensas, né? A gente até brinca com os meus clientes e falo que a intenção da terapia e tudo isso, da psicologia, é proporcionar vidas que as pessoas vale a pena ser vividas, né? Vidas que as pessoas tenham gosto de estar vivendo nelas. Então, quando a gente percebe esse empobrecimento, tanto das redes sociais, né? Redes bem de conexões entre pessoas, assim, ou por uma incapacidade da pessoa de ter habilidades sociais, nananã, tudo isso. Mas acho que uma coisa importante de falar é esse cuidado e quais sintomas que a gente precisa estar atento, né? Principalmente porque agora estão se jogando mais jogos, mas na hora de voltar, na hora de ter que fazer prova, ter que fazer trabalho, isso não vai. Todo dia que você for para aula, você não vai ganhar um XP, né? Uma experiência, você ganha, mas ela não é, a gente não está vendo, você ganha experiência com conhecimento e todas essas coisas. Mas esse retorno a gente precisa ficar. Então, Denise, oi. desculpa te interromper. Antes da gente falar do retorno, eu queria falar um pouquinho Tá. mais desse contexto que veio uma pergunta, pode ser? Claro, com Não tem problema? certeza. Tá, que é assim, uma das pessoas pergunta, o que fazer quando o marido não vai nem comer na mesa com a família porque está jogando? E também tem a situação, né, quero aproveitar e colocar outra situação próxima, que é quando a própria família, na hora de uma refeição, coloca os dispositivos na mesa, para as crianças e não, né, e fica seguindo aí esse uso, né, sem a interrupção, inclusive para refeições, né? Então, o que faz, o que dá para fazer diante dessa realidade? Então, perfeito, né? Eu acho que esse é um dos sintomas que a gente começa a perceber, que começa a ser um uso inadequado da tecnologia, principalmente dos jogos eletrônicos, né? Quando a pessoa ela começa a ter prejuízos em suas redes, ela prefere ficar jogando ao invés de fazer outras atividades com a família, em grupo com a família. Então, ela começa a fazer um processo de isolamento, né? Hoje a gente não pode falar mais tanto disso, mas, por exemplo, tem uma festa de algum familiar, ela prefere ficar em casa jogando do que nessas festas. Então, esse é um dos sintomas que a gente precisa ficar atento, porque aí começa realmente a ser um problema e vai trazer prejuízos em vários níveis, né? Tanto de saúde física,
Então, de postural, né, de problema de ler, de ficar fazendo o mesmo movimento, de jogar muito tempo, né, tem até a questão do sono, porque a luz que emite dessas, uma luz azul que inibe a produção de melatonina, né, que faz com que a gente não consiga dormir direito. Então, todos começam a ter prejuízos nesse nível. Então, no caso da pergunta, eu acho que as coisas têm horas para serem feitas, né? Quando a gente fala de jogos, sobre entretenimento, sobre a importância desses jogos, ele é uma ferramenta de entretenimento. Então, ele deve ser utilizado depois que eu fiz, né, no caso de criança e adolescente, depois que eu fiz todas as minhas atividades, assisti meus vídeos, as minhas aulas EAD, fiz os meus trabalhos, daí eu vou engajar no jogo como uma ferramenta de entretenimento mesmo. Mas quando o jogo passa a ser a minha atividade principal da minha vida, né, principal da vida, então eu acordo porque eu tenho que jogar, acordo porque eu tenho que fazer outras coisas, aí começa a gente ter alertas e sintomas dessa relação inadequada com os jogos eletrônicos. Né? Então, eu acho que... Oh, desculpa, Elisa. Não, pode completar, completa. É que eu acho que, né, quando você fala sobre o celular não é o momento de você, na hora da refeição, estar falando no celular. Né? Tudo que eu acho que tem no celular, você daqui 10 minutinhos ou 20 minutinhos, quando você acabar sua refeição, vai estar lá. E você pode resolver. Né? A gente tem uma síndrome que se chama FOMO, que é Fear of Missing Out, que é o que eles chamam, né, que em português é nanofobia, que é esse medo absurdo de eu tô perdendo alguma coisa na internet, né? E isso gera muita ansiedade. Então, uma coisa bem importante da gente falar sobre essas questões, hora de almoço e janta e reuniões familiares, não é momento de estar no celular, né? Porque na verdade, a gente fala que é uma perda dupla na vida. Eu não estou vivenciando o que está acontecendo no aqui e agora, com a minha família, conversando e fazendo tudo isso, e eu também não estou prestando 100% atenção no celular. Então, eu estou tendo uma perda dupla na minha vida, de experiência mesmo, que eu poderia estar aproveitando. Uhum. Nossa, muito, muito interessante essa tua colocação, e eu lembro de uma pesquisa que indica que crianças que têm 5 refeições semanais em família ou com adultos próximos, sem intermediação de tela, né, televisão, computador, elas têm um desenvolvimento afetivo, emocional, inclusive pedagógico, completamente diferente, por ter essa relação presencial de qualidade. Mas não é só ela, né? Fora da tecnologia, mas é essa interação. E se a gente pensar, são 5 na semana, é muito pouco, é menos de uma refeição por dia, né? Sem esses mediadores. Então, acho que, de fato, é um alerta que vale muito a pena, né? E eu queria aproveitar essa pergunta e, assim, já destacar, está chegando várias outras perguntas. E a nosso tempo aqui, está faltando 17 minutos para acabar esse nosso momento, mas eu já tinha conversado com a Eveline, se o pessoal estiver participando, a gente não estiver dando conta de responder todas as questões, a gente começa, né? A gente fica um pouquinho mais, não tem problema. Então, em 15 minutos vai cair essa live e eu convido todos vocês a voltarem, mas voltem, porque nós temos várias questões super interessantes aparecendo agora. E eu quero aproveitar, né, esse tempo, esse conhecimento da Evelise. Vocês viram como ela fala de uma maneira tão profunda e tão leve ao mesmo tempo, com exortações tão relevantes. Então, continue conosco acompanhando essa conversa depois desse primeiro momento, né? E aí, Evelise, eu queria aproveitar essa discussão sobre as crianças e ou não, e até voltar à questão do marido mesmo, né, que não tem para as refeições, mas tocando um pouco na questão das crianças e da rotina. Parecia um gato, desculpa. Daqui a pouco deve aparecer as crianças aqui. Não, eu desculpa. Tentei isolar hoje aqui pra gente conversar. Desculpa. Mas, assim, como que... qual o horário? Você falou, né? Tem a luz azul e isso atrapalha o sono. Qual é a recomendação? Que momento parar de jogar? Porque a gente sabe que tem adolescentes, jovens que acabam fazendo maratona de jogos, entram madrugada. Como é que é a recomendação e o cuidado em relação a isso? Ótimo. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né?
Pelas recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles dizem que 1h30, 2 horas antes de você ir dormir, é bom você se desligar de vários dos seus dispositivos. Eu sei que isso talvez as pessoas falem, é difícil, às vezes estou resolvendo coisa na cama, né? Ou eu fazer tal. Então, uma das coisas importantes é vocês configurarem os seus celulares e todos os computadores e telas para que, não sei, umas 7 horas da noite, 9 horas da noite, eles fiquem em modo noturno. Então, modo noturno, vocês vão perceber que a luz ela fica mais amarelada, tá? Então, essa luz é importante porque ela não, né? Óbvio que não é o perfeito, mas ela já é muito melhor do que a luz azul, né? Que emite pelas luzes de LED e tudo isso. Então, assim, quando a gente fala sobre virar à noite, dentro da psicologia, a gente falando bem numa questão psicológica, o sono ele é muito importante como um regulador do nosso humor em geral. Né? Normalmente, quando a gente não dorme direito na noite, no outro dia a gente está irritado, a gente não consegue render, ou até eu posso sentir, né, ter sentimentos mais depressivos. E até um estudo que eu vi a semana retrasada mostrou que a falta de um sono regulado também pode levar a ter mais pensamentos suicidas. Então, olha a importância que o sono tem na nossa vida. Né? Alô? Não sei se a transmissão da Ivelise, como é que tá aí para vocês? Deu uma... Acho que eu voltei, né? Eu e você estamos aqui. Acho que o pessoal também que está nos acompanhando. Alguém ligou no meu celular bem na hora. Foi isso. Daí para o celular. Desculpa. É a vida real, ao vivo. Então, assim, eu estava falando que isso é uma coisa importante. Evitar fazer essas maratonas de jogos. Né? Porque isso vai prejudicar não só a qualidade do teu sono. Você pode perceber no outro dia oscilações de humor. Tá? Oscilações bem severas de humor, acordar mais depressivo, acordar mais ansioso, tudo isso por uma falta de sono. Tá? E lembrando que acho que é o mais importante de tudo isso, de que esperamos que, né, isso vai ser, esse momento que a gente está passando é temporário. Então, em breve, nós vamos ter que voltar à nossa rotina. Então, quanto mais, né, eu vou ficar virando à noite, fazendo todas essas questões, né, e fazendo, ficar 24 horas jogando, como é que vai ser esse meu retorno? Né? E a questão de saúde física em geral também que é colocado. Uhum. E quando a gente fala, então, sim, eu queria também deixar aqui uma dica para o pessoal. Nós fizemos uma live recentemente sobre problemas para dormir na quarentena. Que legal. E está muito interessante essa conversa, então eu recomendo quem quiser também, e a gente falou bastante dessa questão da luz azul. Se alguém quiser acessar, está no nosso canal do YouTube, no FPR Convida, né, com o nome Problemas para Dormir na Quarentena, uma pergunta, então estão todos convidados a assistir, quem tiver interesse em saber mais essa questão do sono. E, de fato, né, o sono pode alterar o humor e essa repetição em não dormir e ficar jogando, né? E daí eu quero voltar um pouquinho na questão do marido que não vem nem para as refeições. E que a gente tem conversado um pouco da questão do convívio também familiar neste tempo. E algo que eu gostaria de destacar é que nós estamos já numa segunda fase do processo de isolamento, né? A primeira fase considera ali as 4 primeiras semanas, onde ainda muita gente vivencia como férias, põe um monte de expectativas de ai, que bom, agora eu vou fazer o que eu não conseguia fazer antes, ai, que bom, eu vou... E daí cai nessa real de que, pera, não é férias não é tudo bacana não, né? E esse segundo momento, que são os próximos 3 meses aí de isolamento, segundo pesquisas sobre situações de crise e outras situações de pandemia que aconteceram, né? De isolamento que aconteceram, se percebe essa mudança na condição emocional ali a partir do primeiro mês, e esses 3 próximos meses eles mantêm mais ou menos a mesma configuração, de um aumento de sintomas e de vivências de tristeza, de conflitos dentro da família, e eu acho que esse pode ser um conflito que vem acontecer também.
as pessoas, como uma maneira de escape, recorrerem mais a essa questão do uso dos jogos e, de repente, intensificar conflitos que poderia até já estar acontecendo, né? Quem hoje não vai para a mesa para uma refeição, talvez já não iria antes. A diferença é que ela está 3 refeições por dia em casa, né? E antes talvez tivesse uma só, ou nem todos os dias nessa condição. Então, a chance de conflito também aumenta. Agora, o que é importante? Que nessa fase as pessoas entendam que não é o momento de tomar grandes decisões. Não é momento de falar, vou abandonar esse marido porque ele nunca está comigo na mesa, né? Fazendo essas refeições em família, mas que é momento talvez de renegociar. Qual vai ser a refeição, então? Se já tinha uma prática anterior, qual pode ser essa refeição, então, que não ele virá para estar junto? Então, dessa maneira, é um renegociar, porque a realidade está completamente diferente. E tem famílias que essa renegociação, às vezes, precisa ser diária, por coisas que mudam em volta, por pessoas, às vezes famílias que estão cuidando de pessoas que estão doentes ou crianças, ou muda o contexto por qualquer motivo, alguém que não trabalhava começa a ser demandado no trabalho, alguém que não era demandado de repente, alguém que trabalhava de repente não está mais trabalhando, então essa renegociação tem que vir a cada momento, mas é importante ter uma rotina, inclusive dos jogos, inclusive de tudo bem, tem refeição que você não vem jantar conosco, mas tem refeições, né? Algum seu marido, eu já vi muito pai reclamando de adolescente. Né? Meu filho nunca vem, né? Como é que... Fica só dentro do quarto. Só dentro do quarto, né? Então, eu acho que vale a pena dar esse alerta, pessoal, de a gente ter tolerância com a gente mesmo, com o outro, tá tudo mais difícil para todo mundo, né? E é momento de a gente se acolher a nossa própria emoção, a emoção do outro. Às vezes vai ter conflito, vamos renegociar, vamos retomar, é um aprendizado, né? E que essa é uma situação passageira, a Maria Virgínia traz para a gente uma maneira muito... É uma parceira nossa dentro do projeto, a professora Maria Virgínia, né? Sem soluções definitivas em situações de crises passageiras. Vamos ter um pouquinho de paciência para ver se é mesmo isso, né? Que é a melhor escolha. Então, é por conta disso, né? Como é que é com essa questão dos filhos que não saem do quarto, adolescentes? Você tem lidado com isso na clínica? Qual era a questão? Então, acho que tudo que você falou é perfeito, né? As famílias, se a gente for pensar, normalmente só se encontravam no final do dia, né? Quando chegavam do trabalho, normalmente só teriam a janta, a refeição da janta juntos. E isso mudou. Estão 24 horas por dia agora tendo contato, cada um com as suas atividades e tudo, mas é contato, né? E não tem outras relações que a gente tenha nesse momento, né? Só as online. Eu acho que a gente, principalmente com os jogos, eu acho importante nesse momento que as famílias também tenham conversem, isso é uma coisa importante, conversem primeiro de tudo, né? E junto consigam estabelecer alguns tipos de rotina que vocês podem ter dentro de casa. Então, sei lá, tá horário, a janta tem que ser todo mundo junto. Beleza, então a janta todo mundo vai largar o que está fazendo, todo mundo, Netflix, WhatsApp, né? Tô assistindo minha novela, tô assistindo qualquer outra coisa, o filme, todo mundo. Então, acordos eu acho que são muito importantes, né? Conflitos, obviamente, vai ter, nós estamos falando de seres humanos, né? Então, conflitos vai ter, mas eu acho que o diálogo, né? Nada substitui o diálogo, e dentro desse diálogo a gente também consegue fazer acordos para que todo mundo consiga se adaptar de uma maneira que não seja punitiva, né? E nem não seja ruim para todo mundo. E que realmente, né, todo mundo está passando por momentos difíceis e as pessoas estão tentando lidar com esse momento com as ferramentas que elas têm. Então, algumas pessoas em especial, elas vão ir para o isolamento, tá? Então, eu vou ficar dentro da minha caveman, né? Vou ficar dentro do meu quarto, dentro da minha caverna aqui, e a maneira que eu estou tentando lidar com todas essas coisas. Mas bem o que você falou, esse é o momento da gente estar juntos, né? E passando, porque provavelmente todo mundo que a gente conversa, as pessoas estão sentindo exatamente a mesma coisa. E aí, Evelise, nós temos 5 minutos para poder
mudar para continuar a live, para poder responder. Tem várias perguntas muito interessantes aqui sobre o risco dos jogos de violência na adolescência, se de fato jogos de violência eles vão desenvolver comportamentos violentos. Essa pergunta está retornando, eu acho que é importante a gente poder explorar um pouquinho mais no próximo bloco. Também algumas pessoas estão querendo saber sobre jogos específicos, né? Minecraft, o CSGO, e então e aí eu gostaria de te ouvir um pouquinho mais sobre isso, também para o pessoal poder. Queria também estimular, mande a sua pergunta, pode escrever agora se você quiser, ou esperar abrir o outro link, porque esse é um espaço para vocês, é um espaço de diálogo, ainda que por escrito, a escrita é uma forma de expressão, também conta aqui a sua história, se você quiser. Tem pessoas nos contando que tem feito caça-palavra com o avô, né? Muito legal. De uma maneira interessante. Então, conta pra gente que solução criativa e como esse meio virtual, não só os jogos, tem favorecido essa interação nesse tempo difícil, né? E também podemos falar um pouquinho agora no próximo bloco, como o excesso de jogos qual o risco que isso tem, inclusive sobre a depressão, o próprio suicídio, né? Você falou um pouquinho a relação do sono com o suicídio, e se há diferença entre os jogos com ou sem interação. Então, Evelise, eu agradeço até aqui a tua participação, agradeço todos vocês que estão nos ouvindo. Eu acho, para mim tem sido uma honra poder dialogar com vários profissionais, pesquisadores que têm uma contribuição fantástica na nossa sociedade. Alguns são da Universidade Federal do Paraná, outros são parceiros externos, como a Evelise, que é do Instituto Tecnologia e Dignidade Humana, que faz um trabalho lindo, né, para a nossa sociedade. Eu admiro muito e gosto muito de dialogar também com o Instituto. Então, eu agradeço a tua participação até agora e convido todos vocês que estão nos assistindo de novo, vincular e ligar na live, porque nós vamos continuar. E nós temos também amanhã mais uma oportunidade de live, que é relacionada a um tema quentíssimo da hora, sexualidade e vida amorosa na pandemia, e grandes desafios da hiperaproximação, mas também do distanciamento, né? Tem pessoas que estão agora o dia inteiro perto do marido, da mulher, do namorado, e outras que não conseguem encontrar os seus amores. E aí, como é que fica isso, né? Então, nós vamos conversar disso e logo depois, amanhã, vai ter a roda. E hoje nós vamos seguir nessa live, então, fazendo essa troca através das perguntas e dos comentários. Então, vou encerrar esse vídeo, essa transmissão ao vivo, e já começamos outra logo seguida. Já conecta com a gente. Obrigada, Evelise, até aqui. Também a todos que nos acompanharam até esse momento, e a Isabela, que é da equipe Convida e que registrou várias dicas por aí, tá? E nós vamos registrar isso no nosso site também, as dicas dos jogos, né, para cada temática aí que a Evelise está nos dando. Então, encerramos daqui a pouquinho, já logo vai ter a outra... Já voltamos. Nós não estamos encerrando a live, estamos encerrando essa transmissão para começar outra e responder a sua pergunta, tá bom? Espero você aqui logo no próxima tela do link.